Você já se perguntou por que Deus permite que o fogo chegue tão perto? Porque Ele, sendo tão bom, permite que os justos chorem, que os santos sangrem, que os fiéis tropecem pelas ruas sombrias da alma? A resposta, meu irmão, não é a ausência de Deus, é a prova da sua presença. Foi Spurgeon quem disse, com a alma banhada em oração: Deus está mais perto de nós quando estamos quebrantados do que quando pensamos estar fortes. Nos próximos minutos, você não ouvirá biografias. Você ouvirá ecos do céu reverberando através da alma de um homem que não apenas pregou, mas viveu entre as chamas da provação. Essa é a mensagem de Deus, não sobre Spurgeon, mas através dele. Capítulo 1. O silêncio da dor. Onde Deus começa a falar. A maioria das pessoas foge da dor. Spurgeon ajoelhava-se nela. Ele sabia algo que muitos de nós esquecemos. A dor não é a ausência de Deus. Ela é o púlpito onde ele prega as mensagens mais transformadoras. Ele dizia: não há ensino como o da caverna. Quando você está no escuro com Deus, você aprende o que a luz jamais poderia te mostrar. Quantas vezes você já gritou em silêncio? Quantas vezes se trancou no banheiro, colocou a cabeça entre os joelhos e disse: Senhor, por quê? Ah, se você soubesse o quanto esse porquê é precioso no céu. Spurgeon sabia. Ele aprendeu que algumas orações não são feitas com palavras, mas com lágrimas. E segundo ele, as lágrimas são as pérolas líquidas da alma, que o Senhor recolhe em seu odre. Deus não despreza uma lágrima sequer, e talvez, só talvez, você esteja sendo quebrado hoje, não porque Deus te abandonou, mas porque Ele quer te moldar. Capítulo 2. O fogo que não consome. Quando a aflição é um altar. Você se lembra de Moisés diante da sarça ardente? O fogo queimava, mas não consumia. Spurgeon via a vida assim. Ele via crentes sendo lançados em fornalhas, não para morrerem, mas para serem refinados. Quando Deus quer fazer de você um vaso forte, Ele o lança no fogo 7 vezes, dizia ele. Muitos querem a unção de Deus, mas poucos querem o forno de Deus. Queremos o brilho da glória, mas não o calor da rendição. Mas escute isso e nunca mais esqueça: a fornalha não é o fim, é o processo. E o próprio Deus caminha com você lá dentro. Spurgeon nos ensinava que Deus não nos livra da fornalha, mas entra nela conosco. Lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abed-nego? Eles foram lançados no fogo, mas havia um quarto homem, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo quarto homem ainda entra nas fornalhas dos filhos quebrados. Ele ainda entra nas tuas dores. Capítulo 3. Quando a fé não faz barulho, mas move céus. Spurgeon dizia que fé não é gritar "eu creio". É andar quando você não enxerga um palmo à frente. Talvez você esteja nesse momento, sem direção, sem força, sem vontade de continuar. Mas ouça, a fé que agrada a Deus não é a que sobe o monte celebrando. É a que continua subindo, mesmo chorando. Uma fé que não pode ser testada, não pode ser confiável. Spurgeon não nos ensinou teorias. Ele viveu cercado pela dor física, pela depressão, por ataques, mas continuava pregando, orando, acreditando. E ele nos desafia hoje. Você continua crendo mesmo quando tudo parece contra você? Essa é a fé que move o céu. Não é a fé da multidão, é a fé do deserto. Capítulo 4. A misericórdia. O milagre que se repete. Toda manhã, Spurgeon dizia que o cristão nunca acorda sem um milagre. Mesmo quando o dia começa com luta, ele começa com misericórdia. Deus nunca prometeu um céu sem tempestades, mas prometeu graça em todas elas. Você está acordando cansado, lutando para continuar? Então entenda,
O fôlego que você tem hoje já é a prova de que Deus ainda está escrevendo sua história. Você não está esquecido, você está vivo, e se há vida, há propósito. Spurgeon nos lembra disso a cada frase. A misericórdia de Deus é tão vasta que ela alcança você antes mesmo de você abrir os olhos pela manhã. Então não desista, Deus já está no seu amanhã. Você já se sentiu incapaz de orar? Já ficou de joelhos e tudo o que conseguiu soltar foi um suspiro? Spurgeon sabia o que era isso. Ele dizia que as orações mais poderosas muitas vezes não são pronunciadas. São gemidas do coração, carregados até o trono por um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oração não é mover a vontade de Deus, é ser movido por ela. Muitos acreditam que orar é convencer Deus a fazer algo, mas Spurgeon nos lembra: orar é ser transformado até que o nosso querer se alinhe ao dele. Quando a alma está ferida, as palavras se tornam escassas, mas Deus nunca exigiu palavras bonitas. Ele exige corações sinceros. Você pode não saber orar como gostaria, mas se seu coração ainda geme por Deus, você está orando com mais força do que imagina. Deus escuta até o silêncio. Capítulo 6. A glória de Deus, revelada na dor. Um dos maiores escândalos para a razão humana é este: Deus usa a dor como meio para revelar sua glória. Spurgeon jamais romantizou o sofrimento. Ele enfrentou tempestades que fariam muitos naufragar. Mas ele sabia a glória escondida na cruz. As noites mais escuras da alma são aquelas em que as estrelas da graça brilham com mais força. Você pode estar perguntando: como isso pode glorificar a Deus? Como minha dor, meu vazio, minha luta podem apontar para a majestade divina? E Spurgeon responde: quando o mundo vê um crente sofrer com esperança, continuar com fé, cantar com lágrimas, eles veem algo que não é humano, eles veem Deus. A glória de Deus não está apenas nos milagres, ela está nos desertos, nos vales, nas lágrimas não enxugadas, onde o mundo espera encontrar desespero, mas encontra adoração. Capítulo 7. O descanso no amor imutável de Cristo. Spurgeon ensinava que o coração humano é um mar em constante tempestade, mas há um lugar onde as águas se acalmam, o amor imutável de Cristo. Você muda, suas emoções oscilam, seu ânimo falha, mas o amor de Cristo é como rocha firme em meio à maré. Não é maravilhoso pensar que você não precisa ser estável, porque Ele é? Quantas vezes você prometeu fidelidade a Deus pela manhã e à noite já estava tropeçando de novo? Quantas vezes disse: agora vai, e caiu na mesma fraqueza? Spurgeon aponta para a única esperança real. Jesus não desiste de você. O amor que te resgatou foi o mesmo que te escolheu, sabendo das tuas quedas. Você não é surpresa para Deus. Você é alvo da graça. E esse amor não muda. Capítulo 8. Vencendo o pecado pela cruz, não pelo esforço. Se você quiser matar um pecado, leve-o ao Calvário. Era o que Spurgeon repetia com voz trêmula e convicção feroz. Quantos de nós tentamos vencer o pecado com regras, promessas, disciplinas? Mas o pecado não é vencido com esforço. Ele é vencido quando o nosso coração se encanta mais com Cristo do que com qualquer tentação. A cruz de Cristo não apenas perdoa o pecado, ela o crucifica. Você quer vencer o que te escraviza? Então pare de lutar com as mãos e lute com os olhos, fixando-os nele. Quanto mais você contempla o Cordeiro, mais os grilhões do velho homem se rompem. Spurgeon sabia disso. Ele não pregava apenas moralidade, ele pregava a crucificação do eu, porque o único caminho para a liberdade é a cruz. Capítulo 9. Alegria no meio da dor. O sorriso que o mundo não entende, Spurgeon,
Dizia que o verdadeiro cristão pode sorrir mesmo com lágrimas, não porque ignora a dor, mas porque encontrou algo maior que a dor. A alegria do Senhor é uma fonte subterrânea. Ela corre no coração, mesmo quando a superfície está em tempestade. Você já viu alguém cantar no meio de um diagnóstico? Já viu alguém orar pela cura e agradecer mesmo que ela não venha? Essa é a alegria que o mundo não consegue explicar. Ela não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da presença de Cristo em meio aos problemas. Spurgeon não falava disso como teoria. Ele viveu com dores físicas crônicas e aflições mentais intensas, e mesmo assim, ele pregava com um brilho nos olhos. Porque o crente pode estar quebrado por fora, mas inteiro por dentro. Capítulo 10. Intimidade, forjada no quebrantamento. Há lugares do coração que só se abrem com chaves de dor. Se Deus te quebra, é porque Ele quer habitar ainda mais profundamente em ti. Spurgeon via o quebrantamento não como fraqueza, mas como privilégio. O coração partido é um altar, e Deus jamais despreza um altar onde há sinceridade. Você está passando por algo que te esvaziou? Você sente que não tem mais forças para crer, nem lágrimas para chorar? Então saiba, você está exatamente onde Deus pode te encontrar mais intensamente. É no chão que se ouve mais claramente os passos de Deus. É na rendição que o céu se aproxima. Capítulo 11. Eternidade. A resposta que ainda está por vir Spurgeon lembrava seus ouvintes de algo que muitos crentes modernos esquecem. Nós somos apenas peregrinos aqui. O que são 80 anos de lágrimas comparados a uma eternidade de glória? Você tem feito perguntas que ainda não foram respondidas? Tem sofrido dores que parecem não ter fim? Lembre-se, nem toda resposta virá aqui. Mas toda dor que você vive em Cristo será redimida lá. O céu não é metáfora, não é consolo poético, é real, é justiça, é lar. E Spurgeon nos chamava a viver à luz da eternidade, porque quando o céu é seu destino, até as lágrimas ganham sentido. Capítulo 12. O Deus que desce, antes de elevar. Este é o fim da nossa jornada, mas não o fim da mensagem. Spurgeon sempre terminava apontando para Jesus, não para ideias, emoções ou experiências, mas para a cruz, o sangue e a ressurreição. Cristo desceu à miséria humana para nos elevar à glória divina. Talvez você esteja no ponto mais baixo da sua vida, mas saiba, esse é exatamente o lugar onde Deus costuma começar algo novo. Deus não escolhe os fortes. Ele fortalece os escolhidos. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. O mesmo Deus que falou por meio de Spurgeon está te chamando hoje. Encerramento, quando Deus ainda fala. Através dos mortos, Charles Spurgeon morreu há mais de 130 anos. Mas seus sermões ainda queimam, ainda acordam corações, ainda quebram correntes. Por quê? Porque o Espírito que o inspirava é eterno. E esse mesmo Espírito está falando com você agora. Você está cansado, decepcionado, machucado? Então ouça, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não é Spurgeon quem diz isso, é o Cristo que ele jamais se cansou de anunciar. Se essa mensagem falou com você, não aguarde só para si. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir Deus no meio da dor. E se quiser continuar mergulhando nessa jornada de fé, veja o vídeo que está aparecendo na tela. Agora é mais uma palavra profunda para a sua alma. Deus ainda fala.